Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Gênesis, no capítulo 31, no verso de número 3. Gênesis 31 e verso de número 3. Nós vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Amém? Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando sobre a importância de nós sermos guiados pela palavra de Deus. Nós já dissemos que todos nós estamos em uma jornada, uma caminhada, uma viagem. As horas passam, os dias, as semanas, os meses, os anos, e com o passar do tempo, nós estamos caminhando para um destino. E nós já falamos aqui que nessa nossa jornada, nós estamos num mundo cheio de incertezas, estamos num mundo cheio de insegurança, e cada vez que tomamos uma decisão, nós tomamos um caminho. E como saber o caminho certo que nós temos que seguir? Nós vimos aqui que a palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 14 e no verso 12, a palavra de Deus diz: há um caminho que ao homem parece certo, mas o seu fim são caminhos de morte. Muitas vezes nós tomamos decisões, seguimos por caminhos que nós pensamos ser o melhor caminho. Mas muitas vezes no decorrer deste caminho, nós vamos ver que são caminhos enganosos, são caminhos tortuosos, são caminhos acidentados. E então vem a pergunta: como seguir o caminho certo? E nós falamos então que o caminho certo é o caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho de paz, é um caminho de segurança, é um caminho de luz, é um caminho de esperança, é um caminho de alegrias. E como nós vamos então seguir o caminho que Deus tem colocado para nós? Como saber que o caminho que nós tomamos é o caminho de Deus? Nós vamos fazer isso nos rendendo a Ele e seguindo as suas palavras. Por isso nós estamos falando sobre o tema guiados pela palavra de Deus. Se nós formos guiados pela palavra de Deus, nós estaremos caminhando no caminho de Deus. E nós vimos aqui na semana passada, quando nós falamos sobre Abraão, que Abraão, todas as vezes que ele ouviu a voz de Deus e obedeceu e seguiu a direção de Deus, a sua vida foi abençoada. Mas nós vimos também que aconteceram situações na vida de Abraão que ele tomou decisões dele, sem que Deus tenha falado com ele. E citamos aqui quando ele foi ao Egito, por causa da fome, ele desceu ao Egito.
não que Deus o tenha mandado ali, mas porque ele pensou ser o melhor caminho a ser tomado, a melhor decisão. Depois nós vimos também que tanto Abraão quanto Sara tomaram a escrava e Abraão teve um filho com ela. Não foi Deus que mandou também, mas foi uma decisão que os dois tomaram. E nessas decisões que Abraão tomou, ele sofreu muito. Ele passou por muita tribulação por causa disso. E hoje nós vamos então falar um pouquinho do neto de Abraão. Quem foi o neto de Abraão? Jacó. Isaac, o filho de Abraão, ele se casou com Rebeca. E Rebeca, a exemplo de Sara, também era estéril, ela não podia ter filhos. E a Bíblia diz que Isaac, ele orou por Rebeca durante 20 anos. E Deus lhe abriu a madre. E ela concebeu. E quando ela ficou grávida, ela sentiu algo estranho no seu ventre. E aquele tempo não tinha raio-x, não tinha ressonância, não tinha exame de imagem, ultrassom, não tinha nada disso. E ela sentiu algo no seu ventre e ela se perguntou o que será isso. E Deus trouxe uma palavra para ela. Deus disse: há 2 filhos no seu ventre. E esses 2 filhos são 2 nações. E essas 2 nações, uma será mais forte do que a outra. Os descendentes do maior servirão aos descendentes do menor. E essa palavra de Deus, então, ficou na mente de Rebeca. Ela teve os 2 filhos, e a Bíblia diz que primeiro saiu um menino peludo. Por isso ela colocou o nome dele de Esaú. Esaú, no hebraico, quer dizer cheio de pelos, peludo. Por isso ele se chamou Esaú. Logo atrás, nasce o segundo. Ele era liso. Não era peludo como o primeiro. E ele nasce agarrando o calcanhar do primeiro. Por isso os pais puseram o nome dele de Jacó. Jacó quer dizer aquele que segura no calcanhar. Por isso os pais puseram esses nomes, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que os meninos cresceram e Esaú se tornou um caçador, um homem do campo, caçava. E Jacó era uma pessoa mais pacata. Ele cuidava de rebanho, ele morava em tenda, ele tinha sua habitação, ele tinha o seu lugar mais próximo da família. E a Bíblia diz que lá em Gênesis 25, a partir do verso 29 até o verso de número 34, a Bíblia conta uma passagem na vida desses 2 irmãos, e a Bíblia diz que Jacó tinha feito um ensopado de lentilhas. E Esaú chegou do campo, chegou da caça, e ele estava exausto, ele estava muito cansado. E quando ele sentiu o cheiro daquela comida que Jacó havia preparado, ele implorou para Jacó que lhe desse um prato daquela comida. E Jacó, como sabia da palavra que Deus tinha falado, ele viu ali uma oportunidade de
pegar um atalho. E ele então disse para o irmão: eu te dou a comida, desde que você me dê o direito da primogenitura. Por que Jacó pediu isso? Porque, de acordo com os costumes, o filho primogênito, na ausência do pai, ele se tornaria o chefe da casa. Na morte do pai, o filho primogênito herdaria o dobro da herança dos demais irmãos. Então Jacó pensa: se Deus falou que eu vou ser maior e que meu irmão vai me servir, o caminho é esse. Eu tomo o direito da primogenitura e quando meu pai morrer, eu vou ser o chefe e meu irmão vai me servir. Eu vou ter mais posses e o meu irmão vai se sujeitar a mim. E Esaú aceita aquela proposta de Jacó e ele entrega ao seu irmão através de juramento. Ele diz para o seu irmão: tudo bem, de que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então você me dá o prato e eu te dou o direito da primogenitura. Ele se assentou, comeu o prato, e a Bíblia diz então que Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Mas a história desses dois segue. Mas, irmãos, uma coisa que eu gostaria de abrir um parêntese aqui, é que muitas vezes na nossa vida nós tomamos atalhos e tomamos caminhos que não são os caminhos de Deus, porque a gente quer ter aquilo que Deus não nos deu. Muitas vezes a gente olha para o irmão e vê aquele irmão, sendo abençoado numa área, e a gente cobiça aquilo que ele tem. E aí a gente quer ter aquilo que o outro tem. Mas sabe, irmãos, Deus conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele nunca nos dará algo que nos trará prejuízo. Deus sempre quer nos abençoar com algo que vai trazer alegria no nosso coração, algo que vai trazer paz ao nosso coração. E muitas vezes, irmãos, a gente vê então uma pessoa, sendo próspera no sentido, e a gente deseja aquilo para nós. E às vezes, por causa desse desejo, a gente toma atalhos que não deveríamos tomar. Veja, Deus já havia feito uma promessa para Jacó. Mas Jacó, quando ele vê que o seu irmão tem uma bênção que ele não tem, ele deseja ter a bênção que o seu irmão tinha. Ele já tinha uma promessa de Deus. Deus já tinha mostrado para Jacó o caminho que ele ia seguir. Deus já havia dito para ele: o maior servirá ao menor. E Deus não estava falando de primogenitura, porque Deus deu a primogenitura para Esaú. E na promessa Deus deixa muito claro para ele que é o menor, não é o primogênito que vai herdar. É o menor que vai herdar a promessa que Deus está fazendo. E agora ele quer ter a bênção que Deus não havia dado a ele. Irmãos, muitas pessoas acabam saindo do propósito de Deus, justamente por isso, por buscar algo que Deus não lhes deu. É por isso que lá em Deuteronômio, irmãos, nos mandamentos, Deuteronômio 5:21, Deus fala: não cobiçarás. Não cobice a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, a terra do teu próximo, os rebanhos do teu próximo. Porque Deus te deu o que Ele queria te dar. E Deus deu para o teu próximo o que Ele queria dar para o teu próximo.
Para cada um de nós, irmãos, Deus designou um caminho. E por isso a gente precisa entender e ser feliz, ser grato a Deus por aquilo que Ele nos deu. Há pessoas que passam a vida desejando aquilo que o outro tem e deixam de viver as bênçãos que Deus deu para ele. Justamente porque eles estão olhando para o próximo, ao invés de olhar com gratidão para aquilo que Deus tem dado a ele. Então, muitas pessoas acabam tomando esses caminhos, esses atalhos, justamente para buscar algo que Deus não está lhes dando. Mas, irmãos, quando Isaac ficou velho, seus olhos já estavam fracos, ele chamou o seu filho Esaú, que era o filho que ele mais gostava, por causa que era caçador, A Rebeca, ela se identificava mais com Jacó, e Isaac, então, ele chama Esaú e diz para Esaú: Esaú, eu estou velho, meus olhos já estão escurecidos, não estou conseguindo enxergar, então vai no campo, pega uma caça, faz um churrasco e traz para mim, que eu estou com vontade de comer uma carne da caça. E quando você trouxer esta carne, essa caça para mim, eu vou te abençoar, porque eu não sei quanto tempo eu ainda tenho de vida. A Rebeca ouviu isso, e a Rebeca disse para Jacó: Jacó, vamos aproveitar essa oportunidade, porque Deus falou que teu irmão vai servir você. Deus falou que ele vai te abençoar. E teu pai pediu essa caça para o teu irmão. Então vai lá no pasto, pega do rebanho 2 cabritos, e eu vou fazer um prato gostoso que teu pai gosta. E nós vamos entregar para ele, e você vai se passar por Esaú. Jacó ficou meio inseguro, porque ele disse: mãe, Esaú é peludo, e eu não tenho pelos. Ela disse: filho, faça o que eu estou mandando. E aqui nós vemos, irmãos, Jacó sendo guiado pela palavra de Rebeca. Jacó, ele não está buscando a direção de Deus, mas ele está seguindo a orientação da sua mãe. E ele vai, e ele busca os cabritos, ela prepara o prato, e ele tem que levar o prato para o pai, para receber a bênção. E aí ele diz: e agora, mãe, como é que eu vou fazer para levar? Ele vai ver que eu não sou Esaú. A Bíblia diz que a Rebeca, ela pegou a pele dos cabritos e cobriu as mãos de Jacó e o pescoço dele com aquela pele. E vestiu Jacó com a veste de Esaú. Ou seja, ele estava parecido com Esaú, mas ele não era o Esaú. Mas ele vai até o pai, e o pai pergunta: filho, mas como essa caça chegou rápido? Ele diz: pois é, pai, Deus colocou a caça na minha frente, por isso eu cacei rápido, mas está aqui o prato que o senhor pediu. Ele comeu, e quando Isaac chegou o momento de Isaac dar a bênção para quem ele pensava ser Esaú, ele falou: filho, se aproxime de mim. E ele passa a mão sobre as mãos de Jacó. E ele sente que está peludo. E ele cheira Jacó, está com cheiro de Esaú. Ele diz: estranho, a voz parece de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E ele abençoou, ele deu a bênção para Jacó como se fosse Esaú. Quando Jacó saiu dali, chega o Esaú com a caça. E quando Esaú chega com a caça para trazer para o seu pai, a Bíblia diz que as pernas de Isaac tremeram. E ele disse: filho,
mas quem foi que trouxe o prato antes de você? E aí, irmãos, todo o plano veio abaixo. Aí eles descobriram o engano. E a Bíblia vai dizer então que Esaú ficou muito irado com seu irmão por aquilo que ele havia feito. E ele prometeu, ele disse: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. A Rebeca ouviu isso e ela ficou preocupada. E ela disse: uma grande tragédia virá sobre a nossa casa. Então ela vai agora dar uma outra orientação para Jacó. Ele já estava sendo guiado por ela, e ele continuou sendo guiado por ela. Ela diz para ele: Jacó, não fique aqui porque teu irmão vai te matar. Fuja para Padã Arã, na casa da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais, e fica lá um tempo, até que esse ódio de Esaú por você seja aplacado, até que a poeira baixe, e depois eu mando te chamar. Irmãos, Jacó então, ele vai para Padã Arã, uma terra distante, e ele vai ficar escondido lá, ele vai fugir do seu irmão, até que a ira do seu irmão se aplacasse. Mas quando Jacó chega lá na casa de Labão, que era irmão de Rebeca, ele fica conhecendo as filhas de Labão. Uma se chamava Lia, ou Leia, que era a mais velha, e a mais nova se chamava Raquel. E ele se apaixonou pela Raquel. E ele então propôs a Labão, como ele não tinha recursos, ele propôs para Labão pagar o dote, trabalhando de graça. E ele diz: então vamos fazer o seguinte, Labão, para mim casar com Raquel, eu vou trabalhar 7 anos para você. E depois de 7 anos você me dê a sua filha como esposa. E Labão disse: está combinado. E a Bíblia diz então que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Mas no dia da cerimônia, no dia da celebração do casamento, Labão entregou para Jacó a Lia, não a Raquel. Quando ele chega de manhã, ele vê que não é a Raquel que está ali, é a Lia. E ele vai e fica bravo com Labão. Ele fala: mas o que você fez? E Labão diz para ele: é que aqui na nossa terra o costume sempre é casar a filha mais velha primeiro. Mas faz o seguinte, já que você ama a Raquel, trabalha mais 7 anos, e eu vou te dar a Raquel. Irmãos, e Jacó amava muito Raquel, e ele aceitou. A Bíblia diz, irmãos, lá em Gálatas capítulo 6 e verso 7, tudo o que o homem semear, ele colherá. Por que Jacó fugiu de casa? Porque ele enganou seu pai. Ele se passou por seu irmão. Ele recebeu a bênção que era do seu irmão. Por isso ele teve que fugir. E agora ele está longe. Mas o Deus que vê todas as coisas está trabalhando na vida de Jacó. Jacó tentou tomar um atalho. Jacó tentou acelerar o processo daquilo que ele considerava ser a promessa de Deus para ele. E ele então não esperou o tempo de Deus, ele não esperou a maneira de Deus agir, mas então ele passou a ouvir e ser guiado pelas palavras da sua mãe. E agora ele está ali em Padã Arã, e ele está sendo enganado pelo seu sogro. E ele vai trabalhar
14 anos. Ele toma a Raquel como esposa, ele fica com as duas. E aí então ele fala: eu acho que eu vou voltar para a casa dos meus pais agora. Porque aqui eu só fui enganado, aqui eu só fui iludido. E aí Labão fala para ele: não, fica por aqui. Deus tem me abençoado, o meu rebanho está abençoado, porque você está aqui. Então vamos fazer agora, você estabeleça o teu salário. E Jacó então disse para ele: então vamos separar do rebanho as ovelhas e os cabritos que são malhados. Esses fica para mim e os outros fica com você. Tinha pouco malhado, o Labão concordou, falou: então fica com os malhados e eu fico com o resto do rebanho. Jacó separou os malhados e a Bíblia diz, irmãos, que Deus abençoou de maneira que os malhados se multiplicaram. Quando Labão olhou e viu que os malhados estavam crescendo mais do que os outros, ele trocou o salário. Ele disse: não, nós vamos fazer o contrário, Jacó. Agora os malhados são meus e os outros são teus. E Jacó fica com os outros. E Deus continua abençoando Jacó e multiplicando os outros. Irmãos, a Bíblia diz, em Gênesis 31, verso 41, que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Ele ficava trocando. E Deus mesmo assim abençoou Jacó. A ponto da palavra dizer em Gênesis 30 e no verso 43, que Jacó se tornou rico, teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. E aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, mas ele tomou um atalho. Ele saiu do caminho que Deus tinha estabelecido para ele. E mesmo lá em Padã Arã, Deus está abençoando ele. Sabe, irmãos, o que o Espírito falou no meu coração? Que tem muita gente vivendo justamente isso que Jacó viveu. A pessoa, ela tem planos de Deus, ela tem os caminhos que Deus traçou na vida dela, mas ela tomou outros caminhos, e mesmo assim parece que a vida dela está indo bem. Mesmo assim parece que ela está sendo abençoada. Ela não está no caminho de Deus, mas ela está sendo próspera. Ela tem um chamado, ela abandonou aquilo, mas ela está sendo próspera. Deus continua abençoando. E Deus me fez entender, irmãos, que o fato de Deus estar abençoando Jacó, primeiro, é porque Deus é longânimo. E Deus estava esperando Jacó voltar para o caminho. E também porque Deus queria mostrar para Jacó que o atalho que ele tomou, enganando o seu irmão para ficar com a herança dobrada e para ser o chefe da casa, não fazia sentido, porque Deus iria abençoá-lo independente da herança. Deus iria abençoá-lo e torná-lo próspero independente da herança. Então Deus estava mostrando para Jacó o seguinte: você veio sem nada para cá e eu te deixei rico. Não precisava de você ter saído de lá e tomado o caminho que você tomou, porque eu te abençoei. Mas aí chega o momento, irmãos, do texto que nós lemos aqui. Deus aparece para Jacó e diz: agora você volta para a terra dos teus pais e eu serei contigo. Embora Jacó estivesse próspero, mas ele estava fora do caminho. E Deus está falando com Jacó: Jacó, volta para o meu caminho, volta para o caminho que eu estabeleci, volta para o caminho que eu designei para você, porque há promessas que só vão se cumprir na sua vida se você voltar. Os irmãos vão se lembrar que quando Jacó saía, fugia da terra dos seus pais, ele teve aquele sonho,
da escada que subiu ao céu, ele viu anjos subindo e descendo, e ele ouviu o Senhor, a voz do Senhor, e o Senhor disse para ele, o seguinte, Deus falou, olha, nessa terra que você está, eu vou dar ela para os seus descendentes, é nessa terra. E agora, irmão, Jacó está lá em Padã Arã, e Deus fala para ele, Jacó, eu te abençoei, eu multipliquei o teu rebanho, você é próspero, só que a promessa e o caminho que eu estabeleci para a tua vida só vai se cumprir se você voltar para a terra dos seus pais. E aí Jacó se levanta, irmãos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 19, 21, na Nova Almeida atualizada, a palavra de Deus diz assim, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Jacó fez os planos, ele tomou um rumo errado, mas Deus ainda estava trabalhando na vida dele. Agora Deus chama Jacó e diz, Jacó, se você quer viver a plenitude da promessa que eu fiz para você, você precisa voltar, porque você está no lugar errado. É possível, irmãos, alguém está sendo abençoado fora do propósito, mas Deus, Ele é longânimo, e Ele está esperando essa pessoa voltar para o caminho que Deus estabeleceu. Você não conhece pessoas que um dia estavam servindo ao Senhor, até se afastaram, estão bem, aparentemente bem, mas Deus está aguardando essas pessoas voltarem para o caminho, para que o plano e o propósito de Deus, pleno, se cumpra na vida dessa pessoa. Essa pessoa está experimentando um pouco da bênção, sim, mas tem mais, e Deus está dizendo, eu tenho mais para você. A pessoa muitas vezes saiu da presença do Senhor, irmãos, porque, como eu disse, porque ela cobiçou, porque ela queria ter o que o outro tem, e aí ela saiu do plano do Senhor, e Deus abençoou, a pessoa conseguiu um bom emprego, prosperou, está bem financeiramente, mas aí vem a palavra de Deus e diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se lá no final ele perder a sua alma? Então Deus está dizendo, parte da bênção você está recebendo, mas a plenitude da bênção você só vai ter se você voltar para o caminho. A plenitude da bênção você só vai obter se você voltar para o caminho. E é isso que Deus fala com Jacó. Então Jacó, irmãos, ele volta. E quando ele volta, ele se encontra com o seu irmão. Eles tiveram um encontro marcante. Depois de 20 anos longe. Depois de 20 anos sendo enganado por Labão, agora Jacó ele se encontra com o seu irmão, ele abraça o seu irmão. Eu acho maravilhoso, irmãos, que quando Jacó saiu, ele enganou Esaú para pegar a herança, para tomar o que era de Esaú, mas quando ele volta, ele manda um monte de rebanho na frente e diz assim, Esaú, isso aqui é para você. Esaú, isso aqui é para você. E a gente entende então que o coração de Jacó está mudado. Quando ele buscou o atalho por quê? Porque ele queria ter mais do que seu irmão. Agora quando ele volta, ele não está preocupado com isso. Ele não sabe quanto seu irmão tem, mas ele está dizendo, Esaú, toma um pouco do que eu tenho para você. A Bíblia diz que ele volta, eles se reconciliam, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E quando ele volta para o caminho, então, ele recebe o nome de Israel. E a promessa dizia o quê? 2 povos há no seu ventre. E agora, o povo está sendo formado. Jacó se torna Israel. Israel tem 12 filhos. E os 12 filhos serão as 12 tribos que serão a nação de Israel. Veja que lá em Padã Arã, ele está longe desse propósito. Mas quando ele volta, Deus diz, agora sim, você voltou para o caminho. Agora sim, aquilo que eu prometi vai se cumprir.
porque agora você será Israel. E a história, irmãos, ela nos diz que os descendentes de Jacó se tornaram a nação de Israel, que existem até hoje. Aliás, é um povo pequeno, é o menor lá no Oriente Médio, mas é um povo abençoadíssimo por Deus. A abundância naquela terra, a fartura naquela terra, a tecnologia de ponta ali. É um povo que está à frente de muitas nações ao redor. Enquanto o povo sofre no deserto ao lado de Israel, Israel é uma nação tão próspera e abençoada. Enquanto os descendentes de Esaú se tornaram uma nação, eles eram o povo de Edom, os edomitas. Mas esse povo, hoje, já não existe mais. Esse povo se perdeu. Eles sofreram grandes quedas, e eles se misturaram com outras nações, e eles estão perdidos aí, no meio de outras nações. Mas a nação de Israel permanece de pé. Por quê? Porque Jacó voltou para o caminho de Deus. Porque Jacó voltou para o propósito que Deus havia determinado. Amados, talvez alguns de nós temos tomado atalhos. Talvez alguns de nós temos um plano que Deus já falou conosco, temos sonhos e propósitos que Deus já ministrou ao nosso coração. Mas talvez por circunstâncias, irmãos, nós tomamos alguns atalhos. E Deus, nesta noite, a mensagem que Ele está trazendo ao meu e ao teu coração é: filho, eu ainda estou cuidando de você. Mesmo você tendo ido para longe, mesmo você tomando atalho, eu estou cuidando de você. Mas se você quiser viver a plenitude daquilo que eu tenho para a sua vida, volte a andar nos caminhos que eu determinei. Volte a caminhar nos caminhos que eu tenho traçado para você, porque você vai viver a plenitude daquilo que eu prometi. Você vai viver as bênçãos multiplicadas sobre a sua vida. Jacó foi abençoado lá em Padã Arã? Foi. Mas, irmãos, ele ficou 20 anos longe dos seus pais. Ele ficou 20 anos brigado com seu irmão. Ele ficou 20 anos sendo enganado por Labão. Eu digo para você, se ele não tivesse seguido o conselho e o caminho, se ele não tivesse sido guiado por Rebeca, mas se ele tivesse sido guiado por Deus, ele estaria na sua casa. Ele estaria desfrutando da comunhão dos seus pais, ele estaria desfrutando da comunhão do seu irmão e ainda estaria sendo abençoado, porque Deus ia abençoar ele de qualquer jeito. Quanto ele perdeu por seguir um caminho que não era o caminho que Deus tinha traçado? Ele não poderia ter sido poupado de tanto sofrimento, irmãos? Embora ele tenha sido abençoado, mas sofreu muito. Você acha que foi fácil para ele trabalhar 7 anos e aí Labão enganar ele e dar outra filha para ele? Você acha que foi fácil para Jacó toda hora ter o seu salário mudado, porque Deus estava abençoando a vida dele, e Labão ficava enganando ele toda hora, troca o salário, agora é esse, agora é aquilo, agora é aquilo. Foi sofrimento, irmãos. Embora ele voltou rico de lá, mas ele sofreu muito para ter o que ele teve. Quando na verdade Deus estava dizendo para ele: filho, se você tivesse ficado no meu caminho, você ia ter a companhia dos seus pais, você ia estar junto com o seu irmão, e eu ainda ia estar abençoando a tua vida. Quanto você perdeu? Quanto você perdeu por tomar um rumo que não era o que eu tinha estabelecido para a tua vida? Irmãos, e quantas pessoas estão, mesmo às vezes, entre aspas, abençoadas fora do plano de Deus, mas quanto mais abençoadas essas pessoas seriam se elas não tivessem tomado um rumo diferente daquilo que Deus estabeleceu? Quantas pessoas teriam poupado tanta dor, tanto sofrimento, se elas tivessem ficado no caminho que Deus estabeleceu? Então, nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa. E a pergunta que eu quero terminar fazendo é: eu e você estamos no caminho que Deus traçou para nós?
Ou nós estamos andando por atalhos? Eu e você estamos esperando em Deus o cumprimento das suas promessas? Ou nós estamos sendo guiados por outras pessoas? Eu e você estamos sendo guiados pela palavra de Deus? Ou nós estamos sendo guiados pelo nosso sentimento, pela nossa cobiça, pelos nossos prazeres? O que tem guiado a nossa vida? Se você está sendo guiado pela palavra de Deus, significa que você está andando nos caminhos de Deus. E esses são caminhos de esperança, esses são caminhos de paz, esses são caminhos retos, são caminhos justos, e lá no fim tem coisa boa. Amém? Vamos nos colocar em pé.